10 títulos com o Corinthians, mundialista, ídolo absoluto da Fiel. E esse mesmo cara sequestrado, acabado, com o olho roxo e com um revólver na cabeça, obrigado a gravar um vídeo confessando uma traição nojenta que nunca fez. Hoje você vai saber o que realmente aconteceu nesse sequestro, quem mandou e em troca de quê. Mas tem uma coisa na vida do Marcelinho que nunca foi contada. A ligação entre aquele sequestro e a morte de um moleque de 17 anos onde o culpado foi o próprio Pé de Anjo, dentro do sítio dele. Mas antes, você precisa saber como o ídolo da Fiel chegou até ali. O carioca que conquistou São Paulo. O especialista em faltas mais respeitado do futebol brasileiro. E a verdade é que durante 28 anos ninguém teve coragem de contar inteira. O que a imprensa brasileira contou naquela noite foi o seguinte: Marcelinho Carioca foi sequestrado pelo marido ciumento de uma mulher casada com quem ele teria saído num show do cantor Thiaguinho. Essa versão saiu da boca do próprio Marcelinho, com um revólver apontado para a têmpora dele, num vídeo gravado dentro do cativeiro. A versão é falsa. Os sequestradores inventaram tudo como cortina de fumaça para desviar a investigação. A verdade daquele 17 de dezembro de 2023 é muito mais nojenta, e se conecta direto com um crime que o Pé de Anjo cometeu há 28 anos. Um crime que custou a vida de um moleque de 17 anos dentro de um sítio que era dele, no interior do estado de São Paulo. Um crime pelo qual a justiça brasileira condenou ele em todas as instâncias. E pelo qual até hoje ele nunca pagou um centavo. Mas antes de chegar naquela madrugada de dezembro em Itacoaquecetuba, tem uma coisa que você precisa entender. Porque para compreender como um ídolo do futebol mundial termina arrastado por um carro numa rua de terra, com um revólver na cabeça e um vídeo de humilhação rodando o planeta inteiro, a gente precisa voltar para uma casa simples no norte do Rio de Janeiro. Para o dia 31 de dezembro de 1971. Naquele último dia do ano, no bairro de Vila da Penha, zona norte do Rio, nasceu um moleque que ganhou o nome de Marcelo Ferreira Sursim. O pai era mecânico de carros. A mãe cozinhava para a família e passava roupa para os outros nos fins de semana para completar a grana. A casa tinha 2 quartos. O chão era de cimento queimado, a bola de futebol era de plástico amarelo, e os pés do moleque eram tão pequenos que a mãe dele tinha que mandar fazer os sapatos sob medida com um sapateiro velho do bairro. Calçava 35,5. Os vizinhos falavam que com esses pés ele nunca ia chegar em lugar nenhum, que arranjasse um ofício. Marcelo não escutou. Aos 6 anos ele entrava nos campinhos de terra do bairro para roubar a bola dos moleques maiores. Tomava bola na cara, tomava chuteira, voltava para casa chorando. Marcelo voltava no dia seguinte, e no outro, até que um dia, aos 9 anos, ninguém mais tirava nada dele. Aquele moleque com pé de boneca chutava a bola com uma precisão que nenhum deles tinha visto em filho de mecânico do bairro. Tinha 16 anos quando um olheiro do Flamengo viu ele jogar num campeonato de bairro na Tijuca. Acompanhou 3 semanas seguidas. Até que numa tarde de setembro de 1987 chegou no pai do moleque e falou uma frase só: "Seu filho vai ser ídolo do Mengão." O pai riu. Achou que era brincadeira de mau gosto. 3 meses depois, Marcelo Pereira Sursim assinou o primeiro contrato profissional dele com o Clube de Regatas Flamengo. Pagaram o equivalente a $200 da época. O pai dele chorou quando viu o contrato assinado. A mãe sentou na mesa da cozinha e se benzeu 3 vezes. A rua inteira do bairro saiu na porta para aplaudir quando Marcelo voltou com um papel na mão. Em 1990, com 18 anos, ele ganhou a Copa São Paulo de Futebol Júnior como artilheiro. Naquela mesma temporada, o Flamengo levantou a Copa do Brasil. 2 anos depois, em 1992, eles ganharam o Campeonato Brasileiro inteiro. 242 jogos disputados, 49 gols. E um apelido que já começava a circular nas arquibancadas do Maracanã: o Pé de Anjo, porque nenhum jogador com um calçado tão pequeno batia na bola com tanta limpeza. Em janeiro de 1994, o Sport Clube Corinthians Paulista comprou ele. O Flamengo não queria vender. Mas o Corinthians ofereceu o equivalente a $2.500.000. Marcelinho chegou no aeroporto de Congonhas numa terça-feira de manhã, com 22 anos recém-completados. Recebeu ele 3 dirigentes do Corinthians e 2 cinegrafistas de televisão. Antes de sair da sala VIP, Marcelinho falou uma frase que a imprensa paulista gravou para sempre: "Vim no Corinthians para ser campeão, vim para deixar minha marca nesse clube." E foi o que ele fez. Mas o preço que pagou para cumprir essa promessa, nenhum jornalista esportivo brasileiro quis contar inteiro até hoje. Falta entender o ídolo antes de entender a queda. No Parque São Jorge, sede do Corinthians, Marcelinho treinava 2 horas extras todos os dias depois do treino oficial. Sozinho, com 3 bolas, a 30 metros do gol,
Batia falta atrás de falta atrás de falta. A diretoria mandou apagar as luzes 2 vezes porque eram 9 da noite e o Marcelinho continuava chutando. Da terceira vez, o técnico daqueles anos deu ordem direta: deixar o cara treinar o quanto ele quisesse. Aquelas faltas viraram a marca registrada dele. Marcelinho marcou na carreira profissional 86 gols cobrando faltas diretas. 57 deles com a camisa do Corinthians. Recorde histórico do clube. E recorde histórico do futebol brasileiro na categoria profissional. O dia 11 de fevereiro de 1996 mudou tudo. Estádio do Pacaembu lotado. Corinthians contra Santos. Arquibancada cheia de fiel. Marcelinho recebeu a bola na altura do círculo da área. Marcava ele um zagueiro do Santos, sólido, alto, experiente. Marcelinho olhou nos olhos do cara, pisou na bola com a sola da chuteira direita. E aí ele levantou a bola com um toque suave por cima da cabeça do zagueiro. Passou pela lateral. Controlou do outro lado, já dentro da área. E bateu no ângulo com o peito do pé esquerdo. Gol. Pacaembu enlouqueceu. Quando acabou a partida, o juiz principal encostou no ombro dele e falou que tinha alguém esperando no vestiário visitante. Marcelinho entrou. Estava esperando uma pessoa só. Edson Arantes do Nascimento. Pelé. E o Pelé entregou para ele uma placa de bronze que dizia: para Marcelinho Carioca, autor de um dos gols mais bonitos que eu vi na minha vida. Essa placa até hoje está pendurada na parede da sala do apartamento da mãe do Marcelinho, em Vila da Penha. Marcelinho tinha 24 anos. A partir dali, tudo virou ouro. Naquele mesmo 1996, o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista. Marcelinho marcou o gol do título na final contra o Palmeiras no Morumbi. Em 1998, ganharam o Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, 1999, repetiram. Bicampeões brasileiros consecutivos. Coisa que o Corinthians não tinha conseguido em 40 anos. A glória absoluta chegou em janeiro de 2000. A FIFA organizou pela primeira vez na história um Mundial de Clubes. O Corinthians chegou na final. Enfrentou o Vasco da Gama no Maracanã. 4 de janeiro de 2000. 73 mil pessoas nas arquibancadas. 0-0 no fim do tempo regulamentar. 0-0 no fim da prorrogação, pênaltis. O primeiro cobrador do Corinthians foi o Marcelinho Carioca. Bateu no ângulo esquerdo do goleiro do Vasco. Gol. Sequência perfeita do Corinthians. 4-3 na decisão. Campeão mundial. Marcelinho correu pelo gramado do Maracanã com a camisa na cintura. E a Fiel, em pleno templo do Vasco, em pleno Rio de Janeiro, gritou o nome dele durante 10 minutos seguidos. Pé de anjo. Pé de anjo. Naquele dia, Marcelinho Carioca era o rei indiscutível do futebol brasileiro. Tinha 28 anos. Contrato milionário com o Corinthians. Um apartamento de 319 metros quadrados no bairro da Mooca, avaliado em R$1.300.000. Um sítio rural em Sarapuí onde criava cavalos. Empresas registradas no nome dele. Esposa, filhos, motoristas, assessores, jornalistas que iam atrás dele em tudo quanto era canto. Tinha tudo. E já tinha, sem saber, uma sentença condenatória definitiva contra ele pela morte de um moleque de 17 anos. A gente volta nisso, porque o rastro do dinheiro, na vida do Marcelinho Carioca, começou a desviar silenciosamente logo depois do Mundial. No fim de 2001, o Corinthians contratou como técnico o Wanderlei Luxemburgo. Marcelinho tinha recebido ele bem, tinha abraçado ele no aeroporto, tinha prometido em particular que ia colocar todo o talento dele a serviço do projeto. Mas um mês depois, num treino de portões fechados, o Luxemburgo deu uma bronca nele na frente dos companheiros por chegar 10 minutos atrasado. Marcelinho respondeu mal. O Luxemburgo gritou mais alto. Marcelinho enfrentou o cara a cara. E segundo o próprio Pé de Anjo contou anos depois numa entrevista para a revista Placar, aquilo foi armado. Marcelinho foi transferido para o Valência da Espanha naquela mesma semana. Jogou 9 partidas oficiais, marcou 2 gols. A adaptação foi ruim. Em menos de um ano estava de volta no Brasil. Mas já não era o mesmo. Passou pelo Vasco, pelo Santos, pelo São Caetano, pelo Brasiliense de Brasília. Times cada vez menores. Salários cada vez mais baixos. E cada vez mais processos judiciais acumulando na pasta civil dele. Se aposentou do futebol profissional em 2006, com 34 anos. Estudou jornalismo numa faculdade particular de São Paulo. Começou a trabalhar como comentarista esportivo em canais de televisão paulistas. Apareceu em programas de famosos, em concursos cantando com a cara mascarada, em bailes de televisão nas noites de domingo. Em 2010 tentou pela primeira vez a política como candidato a vereador. Não foi eleito. Tentou em 2014, perdeu de novo. Tentou em 2018, também não foi.
Até que em 2022, uma aliança política em Itaquaquecetuba, cidade dormitório da região metropolitana de São Paulo, ofereceu para ele o cargo de secretário municipal de Esporte e Lazer. Cargo de nomeação direta, sem passar pelas urnas. Marcelinho aceitou. 3 meses depois de assumir o cargo, em abril de 2023, Marcelinho comprou uma Mercedes-Benz branca, modelo do ano, avaliada em R$420 mil. Pagou à vista. A caminhonete tinha tração integral, banco de couro claro, sistema de som importado e vidros escurecidos. Era o carro mais caro que o Marcelinho tinha tido na vida. Mais caro até que os carros do Mundial de Clubes do ano 2000. Aquela Mercedes-Benz branca é o primeiro caramelo dessa história. Guarda esse detalhe. Porque 8 meses depois de ser comprada, a caminhonete seria abandonada numa rua de terra do bairro Jardim Valparaíso, em Itaquaquecetuba, com as portas abertas, as chaves na ignição e manchas de sangue seco no volante. 17 de dezembro de 2023. Domingo. A Neoquímica Arena do Corinthians estava lotada, 60 mil pessoas. O cantor Thiaguinho, ídolo do pagode brasileiro, dava um show ao ar livre chamado Tardezinha. Marcelinho estava no camarote VIP. Acompanhava ele uma mulher de 41 anos chamada Thaís Alcântara de Oliveira. A Thaís trabalhava na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Itaquaquecetuba. Era funcionária de cargo de confiança do próprio Marcelinho. Foi o próprio Pé de Anjo que contratou ela no começo daquele ano. O show acabou às 9 da noite. Marcelinho e a Thaís saíram do estádio. Subiram na Mercedes branca. Marcelinho dirigiu 51 quilômetros para o leste de São Paulo, com destino na casa da Thaís em Itaquaquecetuba. Acompanhou ela até a porta. Estacionou a caminhonete na frente da casa. Era uma área simples, ruas de terra, casinhas pequenas, sem guarda de segurança. Marcelinho entrou na casa às 11h14 da noite. O que aconteceu a partir dali ia mudar a vida dele para sempre. Às 11h32 da noite, 4 caras encapuzados arrombaram a porta da casa da Thaís. Entraram armados com 2 pistolas e um revólver. Imobilizaram Marcelinho no chão da sala. Botaram um capuz preto na cabeça dele. Amarraram as mãos dele com fita adesiva larga. A Thaís jogaram num quarto do fundo da casa. Amordaçaram ela com um pano de prato. Trancaram com cadeado por fora. Marcelinho foi tirado da casa no empurrão e jogado no banco de trás de um carro comum, cinza sem placa visível. Levaram ele 5 quilômetros mais ao norte, para uma casa abandonada no bairro Jardim Valparaíso. Desceram ele do carro no empurrão. Deram uma coronhada na cara dele com o cabo do revólver. Marcelinho caiu no chão. O olho direito inchou em 5 segundos. O sangue escorreu por cima do supercílio. Tiraram o capuz. Sentaram ele encostado numa parede suja. Botaram o revólver na têmpora dele. E mandaram ele gravar um vídeo com o celular de um dos sequestradores. Fala, Marcelinho. Fala. Diz que você estava com a mulher de outro cara. Diz que o marido é quem tá te segurando aqui. Fala isso agora, ou eu estouro teu miolo. Marcelinho falou, com a voz tremendo, com o olho fechando pelo inchaço, com o revólver encostado na têmpora. Inventou uma história que nunca tinha acontecido. Falou que tinha saído com uma mulher casada no show do Thiaguinho. Falou que o marido tinha seguido ele. Falou que o marido tinha sequestrado ele por vingança pessoal. Falou durante 1 minuto e 18 segundos. O vídeo foi colocado no Instagram às 0h32 da madrugada do dia 18 de dezembro. Em 15 minutos tinha 80 mil visualizações. Em 1 hora tinha 1 milhão. A imprensa brasileira explodiu. A mãe, em Vila da Penha, viu o vídeo na televisão às 2 da manhã. Ligou chorando pro filho. Quem atendeu foi um cara com voz pesada. Pediu para ela 30 mil reais por transferência imediata em menos de 1 hora ou matavam o filho dela. A mãe transferiu 30 mil reais às 2h40 da madrugada. Mas o sequestro não terminou ali. Às 4 da manhã do dia 18 de dezembro, os sequestradores pediram mais 30 mil reais. A mãe transferiu mais 12 mil. Era o que sobrava na conta dela. Às 6 da manhã exigiram mais 200 mil reais. A mãe não tinha. Ligou pro irmão do Marcelinho. Ligou para um primo próximo. Ligou para um ex-companheiro do Corinthians. Ninguém conseguia juntar 200 mil reais em 2 horas. Às 11 da manhã, a Polícia Civil de São Paulo entrou em ação. Localizaram o carro abandonado no Jardim Valparaíso. Localizaram a casa da Thaís. Acharam a Thaís trancada no quarto, desidratada mas viva. Às 14h20 do dia 18 de dezembro, uma viatura da Polícia Militar reconheceu um cara andando sozinho pela rua. Camiseta cinza manchada de sangue seco. Olho direito inchado, cabeça baixa. Era o Marcelinho Carioca. Os sequestradores tinham soltado ele 10 minutos antes numa esquina da Avenida Itaquera, assustados com a presença policial pesada no bairro. Marcelinho foi levado para a delegacia de Itaquaquecetuba. Tomaram depoimento dele. A mãe abraçou ele na frente das câmeras de televisão.
Quando saiu, deu uma coletiva de imprensa breve. Falou que estava bem, que o vídeo que tinha circulado era falso, que a Thaís era só uma amiga, que a versão que obrigaram ele a gravar foi inventada pelos sequestradores com um revólver na cabeça. A imprensa acreditou, o público acreditou, o Brasil inteiro acreditou, mas alguma coisa naquela história não fechava. O que aconteceu naquela madrugada do dia 17 de dezembro em Itacoaquecetuba se sabe hoje com detalhe. O diretor do Departamento de Operações Policiais Estratégicas de São Paulo, Paulo Pius, confirmou na frente da imprensa uma semana depois do resgate. Foi crime de oportunidade. 4 caras pobres do bairro viram uma Mercedes branca parada na frente de uma casa simples do Jardim Valparaíso. Seguiram o carro por puro dinheiro. Quando dominaram o motorista e descobriram quem era, já não dava mais para voltar atrás. A mulher que estava com ele era Thaís Alcântara de Oliveira, funcionária da Secretaria Municipal de Esportes de Itacoaquecetuba, contratada por gestão pessoal do próprio Marcelinho no começo do ano. O vídeo do olho roxo foi gravado no dia seguinte como cortina de fumaça para desviar a investigação da imprensa para um crime passional que não existia. Mas a pergunta que nenhum jornalista brasileiro fez é essa: o que fazia um devedor da Justiça Civil ocupando o cargo de secretário municipal de Esporte e Lazer numa cidade de 500 mil de habitantes? Porque para dezembro de 2023, o Marcelinho Carioca já tinha 139 processos abertos contra ele ou contra a empresa MPF Promoções Comerciais Limitada. Um desses processos arrastava uma sentença condenatória definitiva há 25 anos. Uma sentença que vem do ano 1998, quando um moleque de 17 anos morreu pisoteado por um cavalo dentro de um sítio que era dele, no interior do estado de São Paulo. Uma sentença que o Pé de Anjo nunca pagou. Uma indenização que a família do moleque vem perseguindo há 28 anos. E o dado que nenhum veículo de imprensa brasileira quis conectar é esse. A Mercedes branca que os sequestradores seguiram naquela noite em Itacoaquecetuba, a caminhonete de R$420 mil que o Marcelinho tinha comprado à vista 8 meses antes, foi comprada com dinheiro que pertencia a outra pessoa. Dinheiro que jamais chegou nos donos legítimos. Dinheiro que tinha que ter pagado o enterro digno de um moleque de 17 anos numa capela pequena de uma cidade do interior. Dinheiro que tinha que ter comprado um carrinho melhor para um pai de 73 anos não estar empurrando papelão pelas ruas de Sarapuí desde 1998 até hoje. Mas para entender quem era esse moleque e por que a morte dele mudou para sempre a vida secreta do Marcelinho Carioca, a gente vai precisar ir agora para uma cidade de 5 mil habitantes no interior do estado de São Paulo. Para uma casa pequena com telhado de telhas e quintal de terra. E para um pai humilde que naquele abril de 1998 aceitou mandar o filho de 17 anos para trabalhar de jardineiro no sítio do ídolo do Corinthians, por R$180 por mês. A 220 quilômetros a oeste de São Paulo, pela rodovia que sai do bairro de Pinheiros e entra no interior do estado, tem uma cidade que aparece em pouco mapa. Se chama Sarapuí, 5 mil habitantes. Uma igreja, uma padaria, 2 farmácias, um cemitério pequeno do lado do campo de futebol municipal. As casas têm telha de barro e quintal de terra. As ruas principais são asfaltadas, as outras continuam sendo de terra batida. Naquela cidade, no inverno de 1997, uma família inteira morava numa casa de 3 cômodos com chão de cimento. Os pais se chamavam Sérvio Machado e Pedra Batista, e tinham 13 filhos. O Sérvio Machado trabalhava como coletor de lixo da prefeitura de Sarapuí. Saía de casa às 4h30 da manhã. Voltava às 2 da tarde com a roupa manchada e o cheiro que sabão nenhum tirava por completo. Ganhava o equivalente a um salário mínimo e meio. A Pedra Batista, esposa dele, ia para o campo apanhar algodão na temporada da colheita e laranja quando chegava o tempo da fruta. Ganhava menos que o marido. Entre os dois, a família juntava o equivalente a 2 salários mínimos e meio por mês, para 13 filhos. Os filhos comiam arroz e feijão todos os dias, carne 2 vezes por semana, nos domingos quando dava. Frango quando algum vizinho matava um e dava metade. As meninas vestiam roupa herdada das primas mais velhas. Os meninos usavam as bermudas até rasgar no joelho. A televisão era preto e branco. O rádio tinha antena quebrada arrumada com fita isolante. A geladeira do corredor não gelava direito. Mas dentro daquela casa de chão de cimento, tinha uma coisa que a pobreza não tinha conseguido tirar deles. Tinha trabalho, tinha respeito. Tinha filhos que se cuidavam entre eles. E acima de todos os outros, tinha um que sustentava a família inteira com um olhar tranquilo de pai jovem. Se chamava Cristiano. Cristiano Donizete Machado de Campos era o mais velho dos 13 irmãos. Tinha nascido em 12 de outubro de 1980.
Tinha 17 anos quando essa história chega no ponto que a gente vai contar. Era um moleque alto para a idade, magro, de mãos grandes e voz mansa. Trabalhava desde os 12 anos. Lavava carro num posto de gasolina de Sarapuí nos sábados. Ajudava o pai na coleta nos domingos. Ensinava o irmão de trás dele a ler. Trocava a fralda do mais novo. E o dinheiro que ele ganhava entregava inteiro para a mãe. A Pedra guardava numa latinha de bolacha que tinha escondido em cima da geladeira. O Cristiano sonhava em ser caminhoneiro. Gostava de motor. Gostava da ideia de rodar pela estrada e conhecer outras cidades do estado. O pai dele tinha prometido que quando ele fizesse 18 anos, ia levar ele para tirar a carteira de habilitação. Faltavam 8 meses. Essa carteira o Cristiano nunca ia tirar. O que aconteceu entre janeiro e abril de 1998 dentro daquela casa de Sarapuí mudou a família Machado para sempre. No fim de janeiro de 1998, um vizinho de Sarapuí bateu na porta do Sérvio Machado. Falou que num sítio rural a 15 quilômetros da cidade precisavam de um moleque jovem para cuidar do jardim e dos animais. Falou que o sítio era de um jogador de futebol famoso do Corinthians, que o salário era de R$ 180 por mês, que a comida era de graça, que o moleque podia dormir no sítio se quisesse, ou voltar para casa nos fins de semana. O Sérvio escutou. Pensou 2 noites. Falou com a Pedra. A Pedra estava grávida do 14º filho deles. Um menino que ia se chamar Bruno. A família precisava do dinheiro como nunca antes. O Sérvio perguntou para o Cristiano se ele queria ir. O Cristiano falou que sim. O único pedido dele foi poder ir na missa com a mãe nos domingos. O Sérvio apertou a mão do vizinho 2 dias depois. No dia 1º de fevereiro de 1998, o Cristiano saiu da casa de Sarapuí às 6 da manhã. Levava uma mochila de pano com 2 calças, 3 camisetas, uma toalha, um par de tênis velho e um terço que a mãe tinha dado para ele na porta. A Pedra abraçou ele, beijou a testa dele, pediu para ele se cuidar. O Cristiano prometeu que ia voltar no sábado seguinte com o primeiro pagamento no bolso. Aquela foi a última vez que a mãe dele viu ele inteiro. O sítio ficava ao norte de Sarapuí, numa estrada de terra que saía da rodovia secundária que vai para Tatuí. 20 hectares. Uma casa principal com telhado de telha francesa. Uma cocheira para 6 cavalos. Um galpão de ferramentas. E um campo de pasto onde os animais andavam livres durante o dia. O sítio era propriedade do Marcelo Pereira Sursim, o ídolo do Corinthians. Ele tinha comprado em 1996, com o dinheiro do bicho do Campeonato Paulista. Pagou R$600 mil à vista. O clube que ficou sabendo do detalhe elogiou ele numa coluna da imprensa paulista como exemplo de jogador com cabeça para negócios. O Marcelinho quase nunca ia no sítio. Ia 2, 3 vezes por ano, nos domingos à tarde com os amigos. Passava umas horas montando os cavalos, comendo churrasco, tomando cerveja na beira da piscina. Depois voltava para São Paulo. O sítio era uma propriedade de investimento, um capricho de campeão, um símbolo de que ele tinha chegado lá. Para cuidar do lugar, contratavam moleques do município mais próximo. A modalidade era informal. Nenhum contrato escrito, nenhum papel registrado, nenhum seguro de trabalho. Só o acordo verbal de R$180 por mês e comida de graça. Era o jeito mais barato de manter o sítio com gente trabalhando. E era exatamente assim que a família Machado mandou o Cristiano. Durante fevereiro e março de 1998, o Cristiano se acostumou no sítio. Aprendeu a varrer o quintal. Aprendeu a podar os arbustos da frente. Aprendeu a dar água para os cavalos de manhã e de tarde. O que ele nunca aprendeu, porque ninguém ensinou, foi como lidar com eles. O Cristiano tinha crescido numa cidade pequena. Conhecia galinha, cachorro, alguma vaca leiteira de algum vizinho. Mas cavalo de passeio, daqueles que treinam para aguentar o peso de um cavaleiro adulto durante 1 hora seguida, era um bicho que ele nunca tinha encostado de perto. O encarregado principal do sítio, um cara de 50 anos chamado Adelmo, explicou para o Cristiano que com cavalo não se brincava. Mostrou para ele como dar comida sem botar a mão muito perto. Avisou que ele nunca entrasse na cocheira sozinho. Mas o Adelmo só estava no sítio 3 dias por semana. Os outros 4 dias o Cristiano ficava com um companheiro mais novo, um moleque de 14 anos da mesma cidade. Os 2 sozinhos. Com 3 cavalos soltos no campo e mais 2 na cocheira. Sem instruções por escrito, sem números de emergência colados na parede. O Cristiano falava com a mãe pelo telefone nos sábados à noite. Contava para ela que estava bem, que comia bem, que o patrão Marcelinho tinha mandado lembrança pelo encarregado, que ia voltar para a cidade no primeiro fim de semana de abril para entregar o primeiro pagamento. A Pedra acreditava e pedia para ele cuidar dos pés quando trabalhasse no quintal, que lembrasse de comer a fruta, que rezasse o terço de noite. O Cristiano prometia tudo. Faltavam 3 dias para a promessa ficar no ar.
No dia 7 de abril de 1998, quarta-feira, às 5 da tarde, um dos cavalos da cocheira do Marcelinho pulou a cerca de madeira do fundo do sítio e fugiu para o campo do vizinho. Era um cavalo alazão, de 8 anos, chamada Furacão, 32 arrobas de músculo. O segundo maior do sítio. O Cristiano e o outro moleque viram ele passar a galope por cima da cerca. O companheiro mais novo correu para avisar o encarregado. O Adelmo não estava no sítio naquela quarta. Era o dia de folga dele. O Cristiano tomou uma decisão sozinho. Decidiu que ele ia atrás do cavalo, que era responsabilidade dele. Que se o patrão Marcelinho chegasse no fim de semana e o cavalo não estivesse lá, iam descontar do salário dele. Tinha 17 anos. Estava no sítio há 2 meses. Estava sozinho com um moleque de 14. E ninguém tinha ensinado para ele o que ele ia tentar fazer naquela tarde. O Cristiano foi até o galpão de ferramentas. Pegou uma corda grossa de 3 metros de comprimento. Tinha usado ela 2 semanas antes para amarrar umas tábuas que iam empilhar para o inverno. Saiu pelo campo. Andou 40 minutos pelo pasto do vizinho até achar o cavalo. O Furacão pastava tranquilo na beira de um córrego. O Cristiano se aproximou devagar, falou baixo com o bicho. Fez carinho no pescoço dele como tinha visto o Adelmo fazer. E aí ele fez o que nenhum moleque com experiência teria feito jamais. Amarrou uma ponta da corda no pescoço do cavalo, e a outra ponta, amarrou na cintura dele mesmo. Apertou o nó duplo, para não soltar, 3 metros de corda entre o cavalo e ele. E começou a andar de volta para o sítio, segurando o cabresto com a mão esquerda. O que o Cristiano não sabia, o que ninguém tinha explicado para ele, é que um cavalo adulto pode se assustar em menos de 3 segundos. Um barulho de folha, um movimento na beira do campo, uma pisada errada, qualquer coisa. E o Furacão se assustou. O cavalo deu um tranco. O Cristiano deu 4 passos para trás pela força do puxão e caiu no pasto. A corda ficou esticada entre o pescoço do animal e a cintura do moleque. O Furacão disparou a galope. O Cristiano não teve tempo de desfazer o nó. Nem teve tempo de gritar. O cavalo cruzou o pasto arrastando ele de costas durante os primeiros 200 metros. O Cristiano bateu a cabeça numa pedra ao passar o ribeirão. A pedra abriu um ferimento do tamanho de uma moeda no lado esquerdo do crânio. Mas o desmaio ainda não veio. O Cristiano continuou gritando. Continuou tentando agarrar a corda. Continuou empurrando com os pés para frear o cavalo. O Furacão atravessou mais 3 pastos. Pulou 2 cercas baixas. Cruzou uma estrada de terra. O Cristiano foi deixando para trás o tênis, depois a camiseta, depois o cinto. O corpo dele foi batendo contra o chão durante quilômetros. Os coices das patas traseiras do cavalo iam acertando ele no rosto, no peito, nos braços. Um dos coices quebrou o osso da bochecha esquerda. Outro estourou 3 costelas do lado direito. Outro abriu o couro cabeludo da testa até a nuca. O companheiro mais novo tinha corrido para a casa principal. Ligou para o telefone do encarregado. O Adelmo não atendeu. Ligou para a prefeitura de Sarapuí. A linha estava ocupada. Ligou para a mãe do Cristiano. A pedra atendeu no 4º toque. O moleque chorava tanto que demorou 2 minutos para conseguir falar. A pedra escutou a palavra cavalo, escutou a palavra Cristiano, escutou a palavra arrastado e desmaiou do lado do telefone. Uma das filhas mais velhas pegou o fone, falou com um companheiro do campo, desligou, subiu no único carro da família, um Fusca velho que mal pegava, e saiu rumo ao sítio com o pai, o irmão de 14 anos e 2 tios que moravam na casa do lado. Quando chegaram no sítio, 32 minutos depois da ligação, o cavalo tinha voltado para a cocheira sozinho. Tinha a corda partida no pescoço. As patas de trás estavam manchadas de sangue. E na beira da cocheira, no lugar onde o Cristiano tinha se soltado finalmente quando a corda não aguentou mais, estava o corpo do moleque. De bruços, de cueca, a camiseta arrancada por completo, a pele das costas raspada até o músculo, as costelas do lado direito afundadas para dentro, o crânio aberto da testa até o começo do pescoço. E o rosto? O rosto do moleque, que 2 meses antes tinha saído da casa dele com um terço na mochila, já não era reconhecível. O Sérvio Machado se ajoelhou do lado do corpo do filho mais velho. Não gritou, não chorou. Ficou de joelho no pasto durante 28 minutos sem se mexer. Depois se levantou, pegou o Cristiano no colo, botou ele no banco de trás do Fusca e levou ele para a cidade, para o cemitério pequeno de Sarapuí. A polícia chegou 4 horas depois. Enquanto tudo isso acontecia no interior de São Paulo, a 220 quilômetros de distância, o patrão Marcelinho jogava uma partida contra o Atlético Mineiro no estádio do Pacaembu. Faltavam 2 meses para o Corinthians se sagrar campeão brasileiro. Naquela noite de quarta-feira, 7 de abril, o Marcelinho marcou um gol de falta aos 32 minutos do segundo tempo. O encarregado do sítio, Adelmo, recebeu a notícia na quinta-feira, 8 de abril, às 7 da manhã. Ligou na hora para o administrador pessoal do Marcelinho.
O administrador pediu calma. Falou que ele se encarregava de avisar o patrão, que ele não ligasse para mais ninguém, que ele não falasse com a imprensa local, que esperasse instruções. As instruções nunca chegaram na cidade. O Marcelinho não foi no velório, não mandou coroa de flores. Sumiu por completo. Ninguém da família dele ligou para o Sérvio ou para a Pedra. O caixão de madeira de pinho a família teve que comprar fiado na única funerária de Sarapuí. A missa de corpo presente que o padre da cidade rezou naquela tarde de quinta-feira, 9 de abril, saiu do bolso de um tio do Cristiano. Os R$ 220 que custou cavar a sepultura foi a vizinhança que juntou. E ele nunca, em entrevista nem em depoimento judicial posterior, reconheceu que o Cristiano tinha sido empregado dele. A versão oficial dele, sustentada até hoje pelos advogados dele, é que o Cristiano nunca trabalhou no sítio. O Cristiano nunca assinou contrato. Isso é verdade. Mas o dinheiro que ele recebia mês a mês saía de uma empresa registrada no nome de um primo do Marcelinho. E o encarregado Adelmo, no primeiro depoimento que deu para a Polícia Civil de Sarapuí, 2 semanas depois do enterro, confirmou por escrito que o Cristiano tinha sido contratado verbalmente por gestão do patrão. Aquele depoimento foi arquivado. E nunca apareceu nos processos judiciais posteriores. O que veio depois é a parte mais difícil de contar. Cristiano Donizete Machado de Campos, 17 anos, filho mais velho de 3 irmãos, jardineiro sem contrato assinado no sítio rural do ídolo do Corinthians, foi enterrado no dia 10 de abril de 1998 no cemitério pequeno de Sarapuí. A mãe dele, Pedra Batista, estava grávida de 8 meses e meio quando aconteceu o acidente. O bebê que ela esperava se chamava Bruno. 3 semanas depois do enterro do Cristiano, a Pedra deu à luz o Bruno com 2 meses de antecedência. O menino nasceu fraco, pegou uma meningite nos primeiros 15 dias de vida. Morreu com 42 dias no Hospital Municipal de Sarapuí. A família teve que cavar uma segunda sepultura do lado da primeira. Mais um filho, o Tiago, irmão que tinha 11 anos quando o Cristiano morreu, começou a ter convulsões epilépticas 3 meses depois do enterro. Os médicos diagnosticaram epilepsia induzida por trauma. O Tiago tem hoje 38 anos, continua tomando remédio todo dia. A epilepsia não deixou ele terminar a escola. Trabalha numa oficina pequena de conserto de bicicleta em Sarapuí. Ganha menos de um salário mínimo por mês. A família Machado abriu um processo civil contra o Marcelo Pereira Sursim 3 meses depois do enterro do Cristiano. A ação pediu indenização por morte de um menor de idade contratado sem registro trabalhista em propriedade do réu. O processo foi tocado por um advogado de Sarapuí que cobrou o serviço dele em parcela durante 12 anos. O Marcelinho perdeu a ação na primeira instância em 2003. Perdeu a apelação em 2006. Perdeu o recurso especial no Superior Tribunal de Justiça em 2011. A indenização fixada pelo juiz da primeira instância era de R$ 145 mil. Com a mora acumulada pelos anos de demora do pagamento, hoje a dívida chega em R$ 690 mil. O Marcelinho nunca pagou um centavo. Os advogados dele apresentaram 22 recursos de revisão ao longo de 3 décadas. Cada recurso atrasou o pagamento entre 6 meses e 2 anos. Enquanto isso, o patrimônio pessoal do Marcelinho era transferido silenciosamente para nome de familiares e empresas controladas. Para 2020, segundo o registro da Receita Federal, o Marcelinho declarava um patrimônio pessoal de R$ 14.300. R$ 14 mil. Um cara que tinha ganhado milhões jogando bola. Um cara que tinha sido campeão mundial. Um cara que 4 anos antes, em 2016, tinha declarado R$ 2.700.000 em bens próprios. A queda em 4 anos foi de 99%. A justiça brasileira classificou aquilo como manobra fraudulenta. E enquanto tudo isso acontecia nos tribunais de São Paulo, em Sarapuí, o Sérvio Machado, hoje com 73 anos, continua empurrando um carrinho de papelão e garrafa pelas ruas da cidade. Sai às 5 da manhã. Volta à 1 da tarde. Recolhe embalagem de plástico, lata de alumínio, papelão na porta dos comércios pequenos. Vende o material numa recicladora em Tatuí. Ganha R$ 120 numa semana boa. A esposa dele, Pedra Batista, 67 anos, acompanha ele 3 dias por semana quando o corpo deixa. Tem artrose nos 2 joelhos. Toma um remédio para pressão. O Sérvio anda com uma bengala de madeira que um filho fez para ele. A Pedra usa um óculos com o vidro direito rachado desde o ano passado porque não junta a grana para trocar. Eles querem receber os R$ 690 mil antes de morrer. Pediram em cada audiência. Pediram em cada entrevista que um jornalista do interior fez com eles. Pediram em carta escrita à mão que a filha mais velha mandou para a Promotoria Regional de São Paulo em 2022 e em 2023. As cartas nunca foram respondidas.
No dia 22 de maio de 2024, finalmente um juiz de São Paulo aprovou a penhora de parte do leilão de um dos apartamentos do Marcelinho. R$ 583 mil foram desviados direto para a conta da família Machado. A indenização ainda está incompleta. Faltam R$ 107 mil. Mas depois de 26 anos, uma parte chegou. A filha mais velha do sérvio entregou a notícia em mãos para o pai no dia que receberam a primeira transferência. O sérvio escutou, olhou para a esposa, olhou para o carrinho de papelão parado no quintal e falou uma frase só. Meu filho era o mais velho dos 3 irmãos, e para o seu Marcelinho foi mais um jardineiro. Mas a indenização parcial que a família Machado recebeu em maio de 2024 abriu uma pergunta nova. Uma pergunta que nenhum jornalista brasileiro teve coragem de fazer até hoje. Se o patrimônio pessoal do Marcelinho Carioca tinha caído de R$ 2.700.000 para 14.300 em 4 anos, se o ídolo do Corinthians estava há 30 anos fugindo do pagamento de uma sentença definitiva, se o apartamento da Mooca com 3 suítes e 319 metros quadrados tinha sido transferido para nome de um primo do Pé de Anjo, que morou lá 6 anos sem pagar um centavo de condomínio. Então, de onde tinha saído o dinheiro para comprar a Mercedes-Benz branca de R$ 420 mil à vista em abril de 2023? O dinheiro que 8 meses depois atraiu 4 caras pobres do bairro Jardim Valparaíso a seguir aquela caminhonete até uma casa simples de Itacoaquecetuba. O dinheiro que acabou pagando um resgate de R$ 42 mil. O dinheiro que um secretário municipal de esporte e lazer, formalmente declarado devedor da Justiça Civil, jamais devia ter na mão. A resposta está dentro de um esquema que a Justiça brasileira descobriu em 2024. Um esquema que ligava o Marcelinho Carioca com uma das fraudes financeiras mais grandes do Brasil nos anos 2000. Um esquema que arruinou milhares de pequenos poupadores brasileiros. E que deixou, durante 15 anos, o Marcelinho vivendo com o luxo de campeão mundial enquanto um pai de 73 anos empurrava um carrinho de papelão pelas ruas de Sarapuí. A resposta dessa pergunta começou a chegar em maio de 2024, quando a Justiça brasileira abriu um novo pacote de processos contra o patrimônio do Pé de Anjo. 139 processos no total, acumulados ao longo de 15 anos. Alguns eram dívidas menores. Uma agência de viagem, um hospital particular, um fornecedor de ração de cavalo, outros eram graves, e um deles, o mais recente, era o mais escuro de todos. O processo do edifício Príncipe de Gales, no bairro da Mooca, tinha sido aberto em 2004 pela administração do condomínio. O Marcelinho devia 37 meses de taxa. A dívida inicial era de R$ 85 mil, pequena para um campeão mundial, impossível de cobrar durante 20 anos. O que a Justiça descobriu em 2024 foi o seguinte: o Marcelinho tinha transferido a propriedade do apartamento da Mooca para um primo distante, morador do Rio de Janeiro. A transferência foi feita em 2006. O primo nunca se mudou para o apartamento, nunca pagou condomínio, nunca pagou IPTU, mas formalmente era o proprietário. Durante 6 anos, outro parente do Pé de Anjo, um tio materno de uns 60 anos, morou dentro do apartamento sem contrato de aluguel assinado, sem recibo, sem compromisso legal nenhum. A administração do condomínio sabia que o verdadeiro dono continuava sendo o Marcelinho, mas não podia cobrar porque o nome que aparecia na matrícula do cartório de registro de imóveis era de outra pessoa. A dívida cresceu. 85 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões e 500 mil reais de dívida acumulada. Em paralelo, o Marcelinho fez a mesma coisa com o apartamento de Ipanema. Transferiu para uma sociedade anônima registrada no nome da esposa dele daqueles anos. Fez a mesma coisa com o sítio de Sarapuí. Fez com 2 terrenos no interior do estado. Fez com o carro da família, com as contas bancárias, com os bônus de rescisão que tinham sobrado do Corinthians. Tudo no nome de familiares. Tudo no nome de empresas com sócios fictícios, tudo blindado da Justiça Civil. E enquanto essa blindagem crescia, o pagamento de salário formal do Marcelinho era feito por uma empresa chamada MPF Promoções Comerciais Limitada, registrada no nome de um sobrinho do Pé de Anjo. No papel, o Marcelinho não era dono de nada. Carro, apartamento e conta bancária estavam todos no nome de terceiros. Era, segundo os registros, um empregado do próprio sobrinho dele que vivia com um salário declarado de R$ 4.500 mensais. Mas em abril de 2023, esse mesmo, empregado de R$ 4.500 mensais, pagou à vista uma Mercedes-Benz branca de R$ 420 mil. E ninguém na imprensa brasileira perguntou de onde tinha saído o dinheiro. O dinheiro tinha saído da Boi Gordo. A Fazenda Boi Gordo Sociedade Anônima foi uma das maiores fraudes financeiras da história do Brasil.
Funcionou entre 1997 e 2004. A proposta era simples. O pequeno poupador entregava 5 mil, 10 mil, 20 mil reais. A empresa investia o dinheiro em compra e engorda de gado de corte em fazendas do interior do país. Em troca, prometia rendimento de até 6% mensal. Um retorno impossível para qualquer investimento legítimo, mas brilhante para uma pirâmide financeira. Os primeiros investidores recebiam o rendimento em dia. A notícia se espalhava. Chegavam investidores novos. O dinheiro dos novos pagava os antigos. Quando a pirâmide cresceu demais para se sustentar, em 2004, a empresa quebrou. 30 mil famílias brasileiras perderam suas economias. Muitas perderam a casa. Algumas, o casamento. Alguns sócios cometeram suicídio. A Boi Gordo precisava de captadores famosos para crescer. Caras conhecidos que levassem investidores novos para o esquema. E o Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians, campeão mundial do ano 2000, recém-aposentado do futebol, com uma imagem pública sólida e uma conta bancária que já começava a esvaziar, aceitou o contrato. Pagavam para ele uma comissão sobre cada investidor que ele levava para o esquema. A comissão era de 5%. Em 7 anos, segundo o cálculo dos peritos da Receita Federal no laudo de 2024, o Marcelinho recebeu pela captação de investidores o equivalente a 3 milhões e 200 mil reais em dinheiro vivo. Dinheiro que ele nunca declarou. Dinheiro que nunca apareceu nas contas oficiais dele. Dinheiro que circulou por conta de familiar, por sociedade anônima com sócio fictício, por contrato verbal pago em envelope, dentro de café no centro de São Paulo. Quando a Boi Gordo quebrou em 2004 e as 30 mil famílias perderam tudo, o Marcelinho já tinha o dinheiro seguro no sistema de blindagem dele. Enquanto os poupadores fraudados enchiam o judiciário com ação que ia levar 20 anos para resolver, o Marcelinho comprava cavalo, viajava para o Rio nos fins de semana, pagava o salário da mãe dele em Vila da Penha. E nunca, em 15 anos, transferiu um centavo para a família Machado de Sarapuí para cumprir a sentença de morte de um moleque de 17 anos. A Mercedes-Benz branca de 420 mil reais que o Marcelinho comprou à vista em abril de 2023 saiu de um dos últimos giros do dinheiro blindado. O dinheiro original era de um comerciante de Belo Horizonte que tinha investido a poupança dele na Boi Gordo em 2002, perdendo tudo na quebra. Esse mesmo comerciante morreu de infarto em 2015 aos 61 anos. A viúva ficou morando num quarto alugado em Belo Horizonte com a pensão mínima do falecido. O Marcelinho nunca soube o nome do comerciante. Nunca importou. O que importava para ele era continuar girando dinheiro entre as contas para nenhum juiz conseguir penhorar. Até que um juiz de São Paulo, no dia 22 de maio de 2024, finalmente achou a brecha no sistema e penhorou parte do leilão do apartamento da Mooca. 583 mil reais foram desviados direto para a conta da família Machado. Pela primeira vez em 26 anos, uma parte do dinheiro chegou nos donos legítimos. A indenização ainda está incompleta. Faltam 107 mil reais, mas o sistema rachou. E enquanto o sistema rachava nos tribunais de São Paulo, 8 meses depois, numa rua de terra do bairro Jardim Valparaíso, 4 caras pobres que também não tinham um tostão para a família deles viram uma Mercedes-Benz branca, parada na frente de uma casa simples. Decidiram seguir. E sequestraram o ídolo que durante 26 anos tinha construído um império para não pagar ninguém. Agora se entende a história inteira. O sequestro do dia 17 de dezembro de 2023 tinha pouco a ver com crime passional. Foi a consequência lógica de 25 anos de evasão sistemática. A vítima real daquela noite não estava sendo o marido ciumento de uma mulher casada. O Marcelinho caiu pela própria caminhonete branca dele. Uma caminhonete que ele jamais devia ter tido. Uma caminhonete que ele jamais devia ter conseguido comprar à vista. Uma caminhonete cujo dinheiro original tinha sido roubado pela pirâmide da Boi Gordo de 30 mil famílias brasileiras, e cujo dinheiro, antes disso, tinha sido prometido para uma família de Sarapuí como indenização pela morte de um filho de 17 anos pisoteado por um cavalo do próprio sítio dele. O vídeo do olho roxo e a confissão forçada de adultério foram só a cortina de fumaça. A verdade estava embaixo. E a verdade era essa. 4 caras pobres do Jardim Valparaíso viram passar um ídolo do Corinthians dirigindo um carro de 420 mil reais por uma rua onde ninguém ganhava mais do que um salário mínimo. Foram atrás e imobilizaram ele por pura fome. Esses 4 caras, sem saber, entregaram para o Marcelinho Carioca um castigo simbólico que o sistema judicial brasileiro nunca tinha conseguido entregar. Tiraram a caminhonete blindada dele. Quebraram a cara dele.
Obrigaram ele a confessar uma história inventada na frente de milhões de brasileiros. E mostraram para ele, durante 22 horas dentro de um cativeiro sujo, o que se sente estar à mercê de alguém que tem o poder. O que o Cristiano sentiu naquele dia 7 de abril de 1998, arrastado durante quilômetros por um cavalo disparado, foi a mesma coisa, à mercê de um bicho que ele não tinha sabido controlar. Mas o cavalo do Cristiano era cego, os sequestradores do Marcelinho não eram. Os sequestradores sabiam exatamente o que estavam fazendo. E aqui está o detalhe que nenhum jornalista esportivo brasileiro quis conectar. O primeiro cobrador do Mundial de Clubes do ano 2000, o que bateu no ângulo do goleiro do Vasco da Gama naquela tarde gloriosa do dia 4 de janeiro. O dono da placa de bronze que está pendurada hoje na parede da sala da mãe dele em Vila da Penha. O ídolo absoluto da Fiel, o especialista em faltas mais respeitado do futebol brasileiro. O carioca que chegou no Corinthians com 22 anos e a promessa de deixar a marca dele no clube. Esse mesmo cara, em abril de 1998. Enquanto um moleque de 17 anos morria arrastado por um cavalo do sítio dele, estava no estádio do Pacaembu marcando um gol de falta contra o Atlético Mineiro. 32 minutos do segundo tempo. Bola colocada no ângulo esquerdo do goleiro adversário. Naquela noite ele levantou os braços para o céu. Os companheiros correram para abraçar ele. A Fiel gritou o nome dele durante 3 minutos. E a 220 quilômetros de distância, no cemitério pequeno de Sarapuí, uma família humilde cavava com pá emprestada a sepultura do filho mais velho deles. A placa de bronze que está pendurada na sala da mãe do Marcelinho em Vila da Penha e a cruz de madeira sem nome que marca a sepultura do Cristiano em Sarapuí são as duas pontas de uma mesma história. Uma história que durante 28 anos ninguém teve coragem de contar inteira. Até hoje. Em agosto de 2024, 8 meses depois do sequestro de Itacoaquecetuba, 8 meses depois da penhora do apartamento da Mooca, 8 meses depois da família Machado receber em conta a primeira transferência de R$ 583 mil, o caso voltou a aparecer nos jornais brasileiros. Mas dessa vez foi por outro motivo. O Tribunal de Justiça de São Paulo marcou para agosto de 2024 o julgamento dos sequestradores. 7 réus principais. 4 deles tinham participação direta no cativeiro do Jardim Valparaíso. Os outros 3 eram financiadores secundários da operação. O último dos envolvidos tinha sido preso no dia 16 de agosto de 2024, num bairro afastado da Grande São Paulo. Foi pego enquanto tentava embarcar num ônibus para o interior. Tinha 32 anos, era pedreiro de obra. Tinha 3 filhos pequenos em casa. O julgamento durou 5 dias. 21 testemunhas foram chamadas a depor, 13 pela acusação e 8 pela defesa. O Marcelinho compareceu no terceiro dia do júri. Camisa branca, calça preta, sapato social. O olho direito já tinha voltado ao normal. Sentou no banco das testemunhas, jurou dizer a verdade e relatou as 22 horas dentro do cativeiro com voz firme. O capuz preto na cabeça, a coronhada no rosto, o revólver na têmpora, o vídeo forçado. O juiz responsável pelo caso fez uma pergunta no fim do depoimento que ninguém esperava. Perguntou para o Marcelinho qual era o sentimento dele em relação aos sequestradores. O pé de anjo respondeu que perdoava todos, que entendia que eram caras pobres, levados pela necessidade, que esperava que cumprissem a pena com dignidade. A imprensa esportiva brasileira destacou a fala em todas as edições do dia seguinte. Falou do espírito cristão do pé de anjo, da grandeza moral do ídolo do Corinthians. 4 dias depois, no mesmo Tribunal de Justiça de São Paulo, em outro processo, na frente de outro juiz, a defesa do pé de anjo apresentou o recurso de número 23 contra a indenização pela morte do Cristiano Donizete Machado de Campos. A família Machado já tinha recebido os R$ 583 mil da penhora do apartamento da Mooca. Faltavam R$ 107 mil para completar a indenização. O novo recurso alegava prescrição parcial da dívida e mora calculada com índice errado. O juiz negou o recurso em 10 dias úteis, mas os advogados do pé de anjo podem apresentar mais um, e mais outro depois. Cada recurso atrasa o pagamento dos R$ 107 mil restantes entre 4 e 8 meses. O Sérvio Machado tem hoje 73 anos, a Pedra Batista 67. Os médicos do Hospital Municipal de Sarapuí calculam que os dois conseguem viver mais uns 7, 8 anos no cenário otimista. O Sérvio tem o coração fraco. A Pedra tem diabetes do tipo 2 e artrose. A previsão atual dos advogados da família é que o último centavo chegue na conta dos Machado entre 2028 e 2032, possivelmente antes do Sérvio morrer, provavelmente depois da Pedra ir embora.
Enquanto isso, o Marcelinho Carioca continua exercendo o cargo de secretário municipal de Esporte e Lazer de Itaquaquecetuba. Recebe um salário oficial de R$16.000 por mês. Tem motorista, secretária e gabinete próprio no terceiro andar do prédio da prefeitura. Aparece em foto oficial ao lado do prefeito da cidade. Inaugura quadra esportiva nos bairros mais pobres. Tira selfie com criança nas escolas públicas. E continua sendo, segundo a Justiça Civil brasileira, devedor de uma sentença firme que vem de 1998. A caminhonete Mercedes-Benz branca foi devolvida para ele pela Polícia Civil 2 meses depois do sequestro. As manchas de sangue do volante foram limpas. A pintura foi retocada. E o pé de anjo continua dirigindo ela todos os dias entre a Mooca e Itaquaquecetuba. Em nenhum momento desse trajeto diário, segundo registros públicos do veículo, ele passa pela cidade de Sarapuí. Para um cara que ganhou um Mundial de Clubes no Maracanã, 220 quilômetros são 2 horas e meia de estrada pela Castelo Branco. Nada. O julgamento dos sequestradores terminou no 5º dia, no fim da tarde do dia 30 de agosto de 2024. Os 4 réus com participação direta no cativeiro foram condenados a 22 anos de prisão em regime fechado. Os outros 3, financiadores secundários da operação, pegaram entre 8 e 12 anos cada um. O líder do grupo, um cara de 41 anos, era ex-segurança de uma casa noturna da zona leste de São Paulo. Tinha sido demitido 3 meses antes do sequestro por agredir um cliente. Estava endividado em R$60.000 com agiotas do bairro. Foi ele quem teve a ideia de seguir o carro do Marcelinho. Foi ele quem encostou o revólver na têmpora do pé de anjo. Foi ele quem gravou o vídeo com o celular roubado da Thaís. Os 4 participantes diretos vão sair em liberdade condicional, segundo o cálculo dos advogados, entre 2044 e 2046. Vão ter quase 60 anos quando saírem. Os filhos pequenos que tinham em casa vão ser adultos. Os pais idosos vão estar mortos. As esposas, separadas. Dos 13 filhos do Sérvio Machado e da Pedra Batista, 2 morreram no ano de 1998. O Cristiano, no dia 7 de abril, no sítio do Marcelinho em Sarapuí. O Bruno, em 22 de junho, no Hospital Municipal de Sarapuí, com 42 dias de vida. Os outros 11 ainda estão vivos, mas espalhados. A mais velha das mulheres, a Cleusa, tem hoje 42 anos. Trabalha como auxiliar de cozinha numa escola pública de Sorocaba. É a que cuida dos documentos do processo civil da família. É a que assina os recibos da indenização parcial em nome dos pais. O segundo irmão depois do Cristiano, o Anderson, virou alcoólatra aos 25 anos. Mora hoje numa pensão pública no centro de Tatuí. O salário todo vai para cachaça. O Tiago, com a epilepsia que apareceu 3 meses depois do enterro do irmão, mora hoje num quartinho dos fundos da casa dos pais em Sarapuí. Toma remédio 4 vezes ao dia. 7 dos irmãos restantes trabalham em ofícios pequenos pelo interior do estado. Pedreiro, ajudante de mecânico, doméstica, garçonete, segurança noturno. Nenhum deles terminou o ensino médio. E a caçula, a Aline, nascida em 2003, é a única dos 13 que terminou o ensino fundamental por inteiro. Hoje tem 22 anos. Trabalha como atendente numa farmácia de Sorocaba. Sonha em estudar direito. Quer ser advogada da família. Entre janeiro e outubro de 2024, o Marcelinho Carioca deu 7 entrevistas para grandes veículos da imprensa esportiva brasileira. Respondeu sobre a carreira no Corinthians, o gol de chapéu contra o Santos, a placa do Pelé, o Mundial de Clubes do ano 2000 e o sequestro de Itaquaquecetuba. Em nenhuma das 7 entrevistas, segundo o levantamento de um jornalista do interior em outubro de 2024, o Marcelinho mencionou o nome do Cristiano Donizete Machado de Campos. Nenhuma vez. O moleque de 17 anos que morreu pisoteado no sítio dele em 1998 continua sem nome na boca do ídolo do Corinthians. Os jornalistas também nunca perguntaram. Em 10 horas de gravação somadas, não houve uma única pergunta sobre o processo civil de Sarapuí, sobre a penhora do apartamento ou sobre o carrinho de papelão que o Sérvio Machado empurra pelas ruas do interior desde 1998. O silêncio cumpriu a função de sempre. Existe uma fotografia que circulou pouco na imprensa brasileira. Foi tirada em 2019 por um repórter de uma televisão regional do interior. Mostra a sepultura do Cristiano Donizete Machado de Campos no cemitério pequeno de Sarapuí, 21 anos depois do enterro. A cruz de madeira que a família tinha colocado no dia 10 de abril de 1998 ainda estava ali, apodrecida pela chuva, inclinada para frente pelo vento. O nome do moleque tinha desaparecido com o tempo, porque a tinta preta tinha apagado por inteiro. Nem flor, nem fita, nem placa de mármore. A vizinhança nunca conseguiu juntar grana para trocar.
Naquela mesma semana de 2019, sem combinar, um fotógrafo paulista publicou no Instagram uma imagem da sala do apartamento da mãe do Marcelinho em Vila da Penha. Mostrava a placa de bronze do Pelé, ainda pendurada na parede do salão. A placa estava polida, sem uma marca de poeira, refletindo a luz do lustre. Embaixo dela, num móvel de jacarandá, havia uma camisa do Corinthians emoldurada, 3 troféus do Campeonato Paulista e uma foto grande da final do Mundial de Clubes do ano 2000. Aquelas 2 imagens, separadas por 220 quilômetros de rodovia, contam a história inteira sem precisar de uma palavra. A placa de bronze polida em Vila da Penha e a cruz de madeira apodrecida em Sarapuí são um resumo silencioso de 28 anos de evasão. 28 anos durante os quais um ídolo do Corinthians construiu um sistema inteiro para blindar a placa de bronze, enquanto deixava a cruz de madeira do moleque que morreu no sítio dele apodrecer no cemitério do interior. O que essa história deixa pra gente no fim do caminho é uma pergunta. Uma pergunta que nenhum tribunal brasileiro consegue responder. Uma pergunta que nem a indenização completa de R$690 mil, nem a condenação em todas as instâncias, nem a penhora do apartamento da Mooca, nem o sequestro humilhante de Itacoaquecetuba conseguem contestar. A pergunta é essa: quantos caras como o Marcelinho Carioca caminham hoje pelas ruas da sua própria cidade? Caras que tiveram um ídolo no bairro deles quando eram moleques. Caras que chegaram no topo com esforço, com talento, com hora extra de treino embaixo das luzes de um estádio. Caras que, quando já tinham o contrato assinado, a casa comprada, o carro pago à vista, pararam de olhar para baixo. Caras que aprenderam a blindar o dinheiro antes de aprender a cuidar da gente deles. Caras que, quando um moleque de 17 anos morreu pisoteado por um dos cavalos deles, não foram no velório, não mandaram flor, não ligaram para a mãe. Continuaram dando autógrafo, recebendo prêmio, marcando gol, levantando troféu, comprando carro importado, enchendo as paredes deles com placa de bronze regalada por rei do futebol. Esses caras existem, andam nas ruas, às vezes são secretários municipais, às vezes são comentaristas esportivos, às vezes são políticos, às vezes são simplesmente pais de família que esqueceram de onde vieram, e todos eles, sem exceção, levam dentro uma sentença pequena, definitiva. Uma sentença que dá para burlar durante 10, 15, 20, 28 anos, mas que algum dia, numa rua de terra qualquer, na frente de uma casa simples onde 4 caras pobres estão olhando, vai cobrar sozinha. O Marcelinho Carioca cobrou a parte dele naquela madrugada do 17 de dezembro de 2023. Cobrou o olho roxo, cobrou a coronhada na cabeça, cobrou o vídeo humilhante que o Brasil inteiro viu, cobrou os R$42 mil que a mãe dele transferiu por Pix de Vila da Penha. E cobrou, mesmo que ele não queira admitir ainda, a única dívida que a Justiça Civil não tinha conseguido cobrar até aquele momento. A dívida com um pai de 73 anos que continua empurrando um carrinho de papelão pelas ruas de Sarapuí. A dívida com uma mãe que perdeu 2 filhos no mesmo ano de 1998. A dívida com um irmão que vive com epilepsia desde os 11 anos pelo trauma de ter visto o irmão morto de cueca do lado de um cavalo manchado de sangue. O Marcelinho Carioca ainda não terminou de pagar. Faltam R$107 mil. E enquanto esses R$107 mil não chegarem na conta da família Machado, o Pé de Anjo vai continuar sendo o que ele é. Um campeão mundial que aprendeu tudo do futebol e nada dos homens. Os pés pequenos que a mãe dele mandou forrar quando moleque com um sapateiro do bairro de Vila da Penha serviram para marcar 86 gols de falta direta. Mas nunca serviram para andar os 5 metros que separavam a porta da casa dele da porta da família Machado em Sarapuí, no dia do enterro do Cristiano. Aqueles 5 metros, na vida do Marcelinho Carioca, ainda continuam sem ser andados. Se essa história fez você pensar em alguém que conhece, em alguém da sua própria família, em alguém que esqueceu de onde veio no dia que assinou o primeiro contrato, compartilhe esse vídeo com ele essa noite. Se você mesmo se sente identificado com alguma parte dessa história, liga para essa pessoa que você não liga há anos. Liga para ela antes de ser tarde. Antes que um carrinho de papelão empurrado por um pai de 73 anos vire o espelho silencioso da sua própria consciência. E se inscreve no canal se você quiser que a gente continue contando as histórias que ninguém no futebol brasileiro tem coragem de contar inteira. Porque em Estrelas Caídas ainda tem muito ídolo, esperando alguém falar o nome completo dele em voz alta.